Principalmente nos dias de hoje, onde nós vemos constantemente, e a mídia, ela, para poder prender a atenção das pessoas, ela coloca imagens bombásticas e cada vez mais violência para que as pessoas vejam, centram exatamente naquilo que é ruim, né? As ideias das pessoas são formadas pelas condições com que elas vivem. Eu recentemente peguei para ler, comecei e ainda não terminei, de ler o livro do Richard Dawkins, né? Deus, um Delírio. E ele, numa parte do capítulo, ele coloca uma questão interessante, que é a maneira como as crianças elas são colocadas para seguirem determinadas crenças, né? Que ele vai fazer uma crítica, né? E essa crítica ele vai dizer, olha, a criança não tem condições de estabelecer, né, o que é esse ou aquele, né? Essa ou aquela crença que está sendo colocada para ele, né? Então ela vai seguir aquilo pela influência da família, né? Então todos nós, ateus, católicos, evangélicos, islâmicos, budistas, né? Na maioria das vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes, seguimos aquilo que os nossos pais orientam. Aqui a gente, né, o que eles acham que é o correto, a gente seguir do ponto de vista das nossas crenças. Portanto, é a condição nossa na família que faz com que a gente termine tendo, digamos, essa direção. É exatamente isso que o Marx quer dizer. É a condição social, é a condição existencial das pessoas que fazem com que elas formem, portanto, a sua consciência, a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver o mundo. Como é que esse processo se desenvolve? Né? Ele vai dizer, é através do trabalho. Né? Quer dizer, é o trabalho que vai fazer com que os indivíduos transformem a sua condição. E na medida em que esse trabalho possibilita com que as forças produtivas se desenvolvam, né? À medida em que desenvolvem-se as forças produtivas, os indivíduos criam novas consciências, né? Elaboram novas teorias, produzem novas formulações e, evidentemente, eles fazem com que se dê essas transformações do ponto de vista das forças produtivas, portanto, do modo de produção. E da maneira como essas relações vão ser estabelecidas, né? Ele vai depois dizer que essas forças produtivas, elas, nesse processo intenso de transformação, né, leva a surgir também contradições, e essas contradições é que possibilitam com que novos passos sejam dados dentro da transformação social, portanto, forçando a mudança nos modos de produção, né? Os vários estágios de desenvolvimento da divisão do trabalho representam outras tantas formas de propriedades, né? Por outras palavras, cada novo estágio de divisão do trabalho determina igualmente as relações entre os indivíduos, no que toca a matéria, aos instrumentos e ao produto do trabalho. O trabalho é esse elemento mediador, né? Mas há uma apropriação dos meios com que se produzem. Há uma necessidade dos indivíduos, dependendo do processo, do momento histórico, né, a se subordinar a determinado tipo de atividade, né? Nós estamos no capitalismo, portanto, há uma necessidade de que nós tenhamos um emprego, um trabalho, um salário, né? E a grande maioria não tem, portanto, posse dos meios de produção. Estabelece, portanto, uma relação aí. O trabalho vai ser um intermediário, né? Daquilo que eu tenho para poder sobreviver, que é a minha força de trabalho, e os instrumentos de trabalho e os meios de produção que estão nas mãos, no caso do capitalismo, da burguesia, né? E é claro, esse processo de transformação das forças produtivas que se transformam incessantemente, elas não param, né? Elas, principalmente no capitalismo, né? Elas vão se transformando, e isso evidentemente vai levando a uma mudança também nas relações de trabalho, né? Cada época, dependendo da maneira como se dão essas relações, né? Criam novos estágios, da maneira como vai se dando essa divisão do trabalho, né? Mas é exatamente a partir dessa relação
que os indivíduos constroem, portanto, a sua condição de viver, a maneira como eles vivem, né? E aí ele vai mostrar que porque o que é que o Marx está querendo, quando ele está elaborando, por que depois ele vai deixar, como eles dizem aí, a crítica roedora dos ratos, esse manuscrito, né? Porque ele dizia que o que eles queriam era tentar identificar, para poder entrar nesse debate ali com os jovens hegelianos, com aqueles, portanto, que faziam parte daquele círculo que ele está criticando ali da Alemanha, né? Ele queria compreender como ele partia da necessidade. Para você conhecer a totalidade, você tinha que compreender como é que essa totalidade é construída, né? Então, a realidade concreta que ele vivia, ele precisava compreender como tinha chegado a ela, né? Então, como é que ele está ali no século XIX, né? Como é que a sociedade e a humanidade chegou ao século XIX? Aquilo se deu como? Pela simples elaboração das ideias, as ideias aparecendo e aquilo sendo construído, né? Ele vai, portanto, investigar na história, né? Ele vai tentar mostrar a materialidade do mundo. E para mostrar a materialidade do mundo, por isso que ele vai dizer, olha, aliás, essa frase, isso eu nem coloquei aqui, porque ele retirou do manuscrito, foi achado lá nos rascunhos, mas ele retirou, né? Eu digo, não vou colocar não, porque eu sou suspeito para colocar, né? Mas ele disse, só conhecemos uma única ciência, a ciência da história, né? Aí ele deixou essa frase de lado, né? Eu digo, não vou colocar não, porque se ele deixou de lado é porque ele não queria que entrasse, né? Mas na verdade o que ele estava querendo dizer é que é um processo histórico, e através da história, que você inclusive vai conhecer como é que as outras ciências se desenvolvem, né? A base, portanto, é a história. E como concretamente ela vai se dar, né? Ela vai se dar, portanto, a partir da maneira como os homens estabelecem as relações. E como eles vão transformando a maneira de viver. Eles mudam o ambiente, né? Eles se afastam da natureza, embora fazendo parte dela, é contraditório, né? Controlam a natureza, não a domina, controlam e através dela faz com que essas forças produtivas se desenvolvam intensamente, né? Então são sempre indivíduos determinados, né, com uma atividade produtiva que se desenrola de um determinado modo, que entra em relações sociais e políticas determinadas. Então ele fala de modo de produção, né, a atividade produtiva que precisa, portanto, das forças produtivas, dos meios de produção e da força de trabalho, e das relações sociais, que é exatamente como que vai se dar a relação, né, entre quem controla os meios de produção e quem não os controla. E a primeira forma de propriedade, ele vai identificar como a propriedade da tribo, um tipo rudimentar de produção, né, divisão de trabalho pouco desenvolvida, né, e praticamente é uma extensão da família, né? A divisão extensão de divisão do trabalho natural da maneira como existia na família.